Olá, gigante! Hoje nós vamos aprofundar dentro do fator conformidade. Primeira coisa, o que é o fator conformidade? O fator conformidade, amiga, vai indicar como você lida com regras e com procedimentos. Como vocês já sabem, todos nós temos a conformidade. O que vai mudar vai ser a intensidade, podendo ser alto conforme ou baixo conforme. Os autoconformes, como que eles são? São pessoas autodisciplinados, são pessoas precisas, são pessoas detalhistas, são pessoas precavidos, perfeccionistas. E o baixo conforme? O baixo conforme são pessoas firmes, são pessoas persistentes, são pessoas audaciosas, são pessoas independentes. Eu vou falar com vocês agora sobre como é uma pessoa que tem um alto fator de conformidade. Como que essa pessoa é, como ela se porta, como que funciona. Olha só, as pessoas que têm um alto fator de conformidade, elas seguem todas as regras e procedimentos para garantir o quê? A exatidão dos seus resultados. Elas tendem ao perfeccionismo e podem ser centralizadoras com as atividades. Como que funciona? O conforme alto, gente, eles acreditam que regras foram feitas para serem seguidas. Eles acreditam que eles são as únicas pessoas que vão fazer essa demanda com alto nível de perfeição. Então eles não gostam de delegar, eles gostam de fazerem tudo sozinhos. São muito exigentes consigo mesmos e com os colegas também. Eles possuem um alto nível de precisão, são relutantes em revelar informações sobre si, são pessoas mais formais, mais reservados. É o tipo lógico, analítico e racional, que pensa de forma sistemática, baseado em fatos. Quando um conforme toma uma decisão, essa decisão vai ter sido uma decisão muito cautelosa, porque ele analisou todos os fatos, todos os prós, todos os contras, antes de tomar essa decisão. Os conformes, eles têm grande capacidade para realizar seus trabalhos minuciosos de preferência. Eles preferem estabelecer processos com regras claras e bem definidas. Possuem prazer para executar tarefas, principalmente tarefas que precisam de perfeição, tarefas que precisam de pessoas ali disciplinadas. Esse tipo de tarefa o conforme adora e inclusive ele também gosta de trabalhar com pessoas disciplinadas. Eles evitam o seu centro das atenções, são pessoas formais, reservadas. Eles se sentem mais seguros quando tem mais informações para tomar as decisões, para efetuar os trabalhos deles. Então você aí que é chefe, que tem um conforme, dê o máximo de informação possível para esse conforme, para ele fazer a demanda dele. Porque ele precisa de muita informação para se sentir seguro, para agir, para começar a fazer suas tarefas, para tomar suas decisões. Diferente do dominante. O dominante não gosta desse tanto de informação. Já o conforme precisa dessas informações para se sentir seguro e agir. Então, o maior número de regras, de normas, de padrões, de procedimentos que você entregar para o conforme, mais feliz ele fica. Os padrões de exigência do conforme, gente, são muito altos. Em contrapartida, o tempo para ele executar as tarefas são maiores, até porque eles têm que olhar todos os mínimos detalhes. Os conformes são pessoas que buscam seguir as regras, buscam seguir os protocolos. Para quê? Para garantir a exatidão que ele se propõe a fazer. Eles acreditam que regras é para seguir ao pé da letra. Inclusive, eu tenho um cliente que ele é conforme altíssimo, ele é conforme 100 e ele só atravessa a rua na faixa de pedestre. E andando na capital, ele fala: Vanessa, tem vezes que eu ando 2, 3 quarteirões para conseguir atravessar a rua para lá, porque se não tiver faixa de pedestre, eu não atravesso. Como eles acreditam que assim, o trabalho mais perfeito é o deles, eles não gostam de demandar trabalhos para outras pessoas, eles gostam de centralizar as tarefas, eles gostam de centralizar o trabalho e fazer sozinho, o que torna o tempo de execução ainda maior, porque o tempo de execução dele já é grande porque ele quer olhar todos os mínimos detalhes, todos os contras para fazer ali. Então, se ele ainda pega mais demanda e faz sozinho, o tempo de conclusão das demandas dele fica ainda maior. A tomada de decisão dele é lenta porque eles são extremamente perfeccionistas. Eles possuem um padrão de exigência, gente, muito elevado. E o grau de perfeccionismo
leva muitas vezes os conformes a frustrações, uma vez que eles possuem alta expectativa do seu próprio desempenho e o fato de nem sempre conseguir resultado notório, notáveis, não necessariamente por culpa deles, mas muitas vezes por fatores externos que estão fora do nosso controle, isso pode desmotivar ou paralisar um conforme nas suas ações e nos seus processos. Eu tenho um amigo que eu conheço que ele tem uma conformidade muito alta, ele fez análise de perfil comigo e ele trouxe uma demanda de muita dor porque ele fez o trabalho, ele deu o melhor dele e ele não colheu o resultado notável, perfeito, como ele esperava, entregou a demanda para o chefe dele fez algumas críticas severas com ele e isso bloqueou, ele ficou sem trabalhar mais de um ano. Porque ele é tão rígido com ele mesmo, ele se cobra tanto de fazer perfeito, que muitas vezes quando ele não atinge o resultado que ele espera, isso pode desmotivar e chegar a paralisar um conforme. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês que são conformes é de entender que é incrível o nível de perfeccionismo, o nível de exatidão que vocês entregam. Inclusive, é muito importante trazer aqui a seguinte informação. O conforme, ele dá tanto o melhor dele, ele faz tanto ali os mínimos detalhes que a entrega dele tem um nível de excelência muito alta e valide isso em você, entenda que característica incrível é essa do seu perfil que você tem e entenda que se às vezes você não colheu os resultados que você espera, tá tudo bem. Olha para o resultado e pense, o que é que eu posso fazer diferente para ter um resultado melhor? Não permita que suas frustrações te paralisem. Os conformes são pessoas que gostam de ter muitos dados para fazer sua análise e eles estão sempre preocupados com o que pode dar errado. Você lembra que eu falei que eles analisam muitos prós e os contras? Eles analisam muitos contras. Eles ficam muito preocupados com o que pode dar errado. E eles ficam assim, mas tem uma chance de dar errado por aquele ponto, tem uma chance de dar errado por aquele ponto, tem uma chance de dar errado por aquele ponto. E isso acaba passando a imagem de serem pessoas muito pessimistas, que criticam demais, que olham muitos lados negativos. Na verdade, ele está olhando o lado negativo, não necessariamente porque ele é pessimista, mas porque ele acredita que precisa ser analisado os pontos negativos também e ele foca bastante nesses pontos para que quando o trabalho dele e a demanda ficar pronta, não ter tantos problemas, ou não ter nenhum problema. Esse que é o objetivo do conforme, né? Em contrapartida, essa capacidade de pensar muito nos riscos contribui para a prevenção e redução altíssima do erro na entrega de um conforme. Então, você conforme, entenda que você ama seguir regras e que isso é incrível. Mas tem demandas que precisam ser cumpridas com o tempo mais hábil e você precisa se adaptar nessas situações. Nas empresas, nem sempre você tem o time para produzir o tempo que você quer. Às vezes, o time está ali, você tem que cumprir e conformes. Flexibilize e atenda essas demandas. Gente, os conformes, eles são campeões quando nós falamos em observar detalhes e seguir regras. Não tem ninguém melhor do que o conforme para seguir esse protocolo. Eles tendem a ser pessoas muito formais, muito reservadas e o tempo do conforme é dedicado à atenção para as tarefas. São pessoas mais racionais e explorando bem essas competências de um conforme, essas características vão te trazer resultados muito positivos, tanto para você como para os outros. Então a dica que eu dou aqui para o conforme e para os amigos dos conformes é extrair o melhor desse perfil para que você colha resultados muito mais positivos do que o que você colhe hoje. Você conforme, entenda o seu perfil, extrai o melhor de si, o que for de pontos fracos, pontos que você precisa trabalhar, dê o seu melhor, trabalhe isso. Imagina, os pontos fortes que você tem e trabalhando os pontos de melhoria, bum! Pessoa extraordinária, resultados extraordinários, é isso que você merece. Então dê o seu melhor para extrair o melhor de você. Seja menos rígido com você, relaxe mais que você vai perceber que as coisas vão fluir muito melhor. E vocês que são amigos de conformes, que conhecem conforme, filho, namorado, mãe, colaboradores que são conformes, saiba hoje extrair o melhor desse perfil. Hoje, você mãe que tem um filho conforme, ou você mulher que tem um namorado ou esposo conforme, hoje você tem extraído o melhor desse perfil nos seus relacionamentos? O que é que você decide fazer de hoje em diante para extrair o melhor desse perfil e potencializar sua conexão?